Fala galera, amigas e amigos do Família da Nação. Atenção, uma notícia exclusiva para você aqui no canal Família da Nação. Flamengo busca a contratação de Michael. O retorno do Michael pode acontecer agora, no meio do ano, daqui a um mês, mais ou menos. Jogador já teria aceito a proposta do Flamengo, já vem negociando há alguns dias e, principal, Flamengo já sabe quanto terá que pagar pelo jogador. Al Hilal se mostra flexível pela liberação do atleta. São muitas informações que iremos trazer nesse vídeo. E eu peço a você que está aí do outro lado, que não deixe de colocar aí, de meter o dedo no like. É rapidinho. Dá esse apoio pra gente, dedo no like e se inscreva no nosso canal. Olha, uma belíssima notícia num dia complicado. O Flamengo ontem nos deixou muito chateado e a gente traz uma boa notícia. E nós vamos explicar tudo nesse vídeo aqui. Gosta de informação do Mengão em primeira mão? Então, clica no botão vermelho, inscreva-se no nosso canal Família da Nação. Se você gosta, então brota pro canal Família da Nação. Nós vamos rodar a vinheta. Após a vinheta, um show de notícias e informações do nosso Flamengo. Galera, esse vídeo é um oferecimento da Betano. A Betano é a maior casa de apostas do Brasil e do mundo. E você, na Betano, tem a oportunidade das maiores odds. Por exemplo, quem apostou ontem contra o Flamengo na vitória do Bolívar. Eu falei que ontem eu não apostaria no Flamengo. Sabia que seria realmente difícil. Pôde ganhar aí 2,2. Então, vai lá, pega aqui embaixo na descrição. Tá o link no comentário fixado também. Clica no link, faz o seu cadastro gratuito e no seu primeiro depósito você vai ganhar até R$500 de bônus, mais R$20 em apostas grátis. Não é um ou outro não, você vai ganhar os dois. Isso você precisa colocar o código promocional FLAMILIA, como tá aqui. Precisa colocar FLAMILIA no código promocional. Não perde a oportunidade, porque eu, rapaz, nunca tinha feito isso. Fui começar a fazer, tô me dando super bem e tô gostando bastante. Betano, lembrando que apostas esportivas não são permitidas para menores de 18 anos e também você deve fazer como entretenimento, sempre com muita responsabilidade. Galera, a gente está trazendo aqui uma notícia que ela é maravilhosa, é uma bomba. É uma notícia exclusiva do canal Família da Nação, após um dia em que nada deu certo, nada. O Flamengo teve uma partida terrível contra o Bolívar. O Flamengo peca. Perder para o Bolívar, pode até perder. Tudo bem, jogar na altitude, a maioria dos clubes brasileiros perdem. Mas o Flamengo também não ganhou do Milionário. Um time fraquíssimo, em que o Flamengo jogou a 2.500, 2.600 metros, quer dizer, não é uma altitude que você possa dizer que compromete tanto assim. Só que tem muita gente que passa pano para esse tipo de altitude. Ontem o Palmeiras foi lá, numa altitude semelhante de 2.600 metros, e tomando de 2-0, virou o jogo contra um time muito mais forte que o Milionários, que é o Independente Del Valle, que está todo ano disputando competições internacionais e ganhando, como a Copa Sul-Americana, disputando e ganhando também a Recopa Sul-Americana, nós, rubro-negros, que podemos dizer muito bem sobre isso. Então é de se lamentar, porque o Flamengo corre um seríssimo risco de ficar em segundo lugar no grupo. Aliás, o Flamengo não depende mais só dele para ser o primeiro colocado do grupo, por incompetência. O Flamengo jogou mal os 3 jogos da Libertadores.
O Flamengo tinha que ter goleado o Palestino no Maracanã e nós alertamos. Ah, vocês querem demais. Quer que goleie, ganhou de 2-0. Cara, tinha que golear. Já que não ganhou o primeiro jogo, tinha que golear, porque tá na cara que o Flamengo iria disputar contra o Bolívar no saldo de gols lá na frente. O Flamengo depende de um tropeço do Bolívar e vai disputar no saldo de gols. Só que o Bolívar ganhou de 4 dos caras, fora de casa, o Flamengo dentro de casa ganhou de 2. Então, assim, acho que... e eu costumo, vocês tentem me entender, eu costumo fazer muita projeção de tabela. Eu gosto disso, há muito tempo eu faço isso, a projeção, olhar, projetar o que poderá acontecer. Claro que nem sempre dá certo, nem sempre acontece aquilo que você projeta, mas você precisa ter uma projeção. Isso aí é planejamento. E o Flamengo realmente na Libertadores, o Flamengo há 6 jogos não ganha fora de casa na Libertadores. Não ganhou na Libertadores passada e não ganhou nessa até agora. Então, assim, um total de 6 jogos, quase 2 anos, sem ganhar um jogo fora de casa. E aí você vai falar, o Flamengo pegou quem? Boca Juniors, River Plate? Não, o Flamengo pegou Alcas, Nublense, Palestino, Milionário, Bolívar. Pô, tá de sacanagem. Olímpia, foi eliminado por ele, Olímpia. Tem que dar uma chacoalhada, peraí, pô. É o elenco mais caro da América. Não pode ficar esse tempo todo sem ganhar jogos fora de casa. Aquilo que eu costumo dizer. O Flamengo, quando tira um pouquinho da zona de conforto, quando coloca adversidades em algumas partidas, o Flamengo não performa. Ah, o gramado tá ruim. Ah, é a altitude. Ah, hoje tá muito calor. Só que é ruim para todo mundo. Contra o Atlético Goianiense, o Flamengo ganhou aquele jogo que nem sabemos até agora como que o Flamengo ganhou. E a desculpa é do gramado. Só que o gramado era ruim para o Atlético Goianiense também, que jogou muito melhor que o Flamengo. Então, assim, é preciso uma mudança, inclusive, de postura no Flamengo. Senão vai chegar o jogo contra o Botafogo domingo, 11 horas da manhã, que é um absurdo a diretoria do Flamengo permitir que a CBF marque um jogo desse, depois de um jogo de altitude, 11 horas da manhã, vai chegar lá no Maracanã, não vai ganhar e vai dizer que é por causa do calor. Sempre quando tem uma adversidade, o Flamengo não ganha. Aliás, o Flamengo nunca ganha jogos 11 horas da manhã, já perceberam isso? Tomara que dessa vez seja diferente. Aliás, a última vez que ganhou foi com o Jorge Jesus, uma partida, não me lembro acho que foi contra o Goiás, o Flamengo meteu foi 7. Mas aquela altura, quanta diferença daquele Flamengo para o Flamengo dos dias atuais. Por falar em Jorge Jesus, nós vamos trazer uma belíssima notícia agora para vocês. Gente, nós recebemos uma notícia há uma semana atrás. Essa notícia eu recebi há uma semana atrás e ela veio de um membro da comissão técnica justamente do Jorge Jesus, de que o Flamengo negocia a volta do Michael para o clube. E essa pessoa, ela nos pediu sigilo absoluto, porque quando a gente soube, foi no dia seguinte da derrota do Al Hilal, e o Al Hilal não perdia há muito tempo, e era a competição mais importante para eles, né, que é a Champions de lá deles, né, onde eles iriam conseguir um título para ir para jogar o Mundial de Clubes no final do ano. E eles perderam esse jogo, chegaram a estar perdendo por 4-1, fizeram um segundo gol, 4-2, e aí essa notícia acabou chegando para nós, entramos em contato, confirmamos a notícia, e essa pessoa que faz parte da comissão técnica do Jorge Jesus pediu sigilo, falou, olha, não pode vazar uma informação dessa no Brasil, no momento que a gente tem que focar todas as atenções nesse jogo de volta, nós temos que reverter esse jogo, essa classificação. E o jogo aconteceu ontem, e o Al Hilal acabou vencendo por um gol de diferença apenas, no entanto foi eliminado da competição internacional, o que foi um tremendo de um baque, tanto para o Jorge Jesus quanto para a sua comissão técnica, que de nada adianta você ter uma performance de 38 jogos de vitórias seguidas,
você ganhar tudo e tal, e você não vencer a principal competição. É como se fosse a Libertadores deles lá. Você foi eliminado na semifinal. Então, realmente foi um baque muito grande. E aí, então, a gente procurou saber se podíamos dar a informação sobre... na verdade, foi anteontem o jogo, né? Se poderíamos dar a informação do Michael, da negociação que envolve o Michael com o Flamengo, e aí nos foi liberado por conta disso. E tem mais detalhes ainda para a gente poder incluir e falar sobre esse assunto. O Michael, ele tem o desejo de voltar para o Brasil já há algum tempo. Embora ele seja muito acarinhado pelo Jorge Jesus, ele não se adapta bem à Arábia. Ele, embora tente dizer que não, ele deu entrevista para o Benja recentemente, dizendo que não, agora, graças a Deus, tudo se assentou e tal, ele não se adapta bem ao clima, ele tem problemas psicológicos e precisa estar no Brasil próximo do seu médico para poder dar continuidade ao seu tratamento. Michael precisa estar mais próximo da família, quer voltar, e o Jorge Jesus, a sua comissão técnica e a diretoria do Al Hilal vai facilitar uma saída do Michael agora no meio do ano. Terminando a temporada, eles vão facilitar uma saída. O Michael, ele tem, nesse momento, mais um ano de contrato. Ele tem contrato com o Al Hilal até junho de 2025. O Flamengo já sabe, e o Flamengo vem conversando há alguns dias, segundo a gente apurou tanto com o membro da comissão técnica do Jorge Jesus, quanto também, porque o presidente do Al Hilal foi consultar o Jorge Jesus e a comissão técnica se poderia liberar o Michael, e o Jorge Jesus foi totalmente solícito ao jogador, disse que precisa liberar, o garoto não está bem de cabeça, quer voltar ao Brasil, ao seu país de origem, ele já ganhou o dinheiro que ele precisava ganhar, falta um ano de contrato. Se o Al Hilal não vender agora, ele não vai ter retorno nenhum financeiro em cima do jogador. Não que eles precisem, mas bem ou mal você pode pegar esse recurso e investir em outro jogador. Se não vender agora, o jogador sai com passe livre. Já no final do ano ele poderia assinar um pré-contrato e sair de graça. Então, é uma informação exclusiva, apurada, com muito cuidado e critério. O Al Hilal pede 7 milhões e meio de euros para poder vender o Michael. Gente, é um valor plenamente factível para o Flamengo. O Al Hilal pede exatamente o valor que eles pagaram ao Flamengo quando contrataram o Michael. Claro que o Michael, quando foi para lá, ele era mais novo. Hoje, ele é um jogador de 28 anos, mas 28 anos é muito novo ainda. Não vejo problema de pagar 7 milhões e meio de euros. O Flamengo pagou muito mais por outros jogadores recentemente. Matias Vinha pagou mais pelo Léo Ortiz, ambos posições mais de zaga, né, lateral e zagueiro. O Michael, ele se encaixa perfeitamente na posição que o Tite mais pede hoje no Flamengo. Um jogador que quebre linhas de marcação, driblador, que vá para cima, que jogue pelo lado direito. Aí vocês vão lembrar, pô, Fábio, o Michael jogava do lado esquerdo, ele joga pelo lado esquerdo. Gente, o fator determinante do Flamengo ir buscar o Michael atendendo a um pedido do técnico Tite é o fato dele lá ter aprendido a jogar pelo lado direito. Todos os jogos da temporada, todos, sem exceção. Nesse momento, o Al Hilal jogou 27 jogos na temporada. Na liga, né? Os 27 jogos o Michael jogou pela ponta direita. Ele fez 3 gols e deu 5 assistências. Então, ele está plenamente adaptado a jogar por esse setor. E aí, chegaria ao Flamengo jogando numa nova função, numa função que ele aprendeu lá e joga bem. Vem jogando bem. Eu acompanhei o jogo do Al Hilal, que o Al Hilal foi eliminado, e o Michael, inclusive esse é um dos motivos pelo qual eles pensam mesmo em liberar o jogador, facilitar uma saída,
Porque o Michael, infelizmente, ele perdeu muitos gols. Apesar dele ter jogado bem e conseguido muitos dribles, construção de jogadas e tal, ele perdeu um caminhão de gols. Eu não me lembro quantos exatamente, mas pelo menos uns 5 gols de frente ele perdeu, sendo um deles faltando 2 ou 3 minutos para acabar o jogo. E a torcida pegou muito no pé dele e colocando ele, classificando ele como um dos responsáveis pela eliminação. No momento do jogo, apareceu até uma imagem do Jorge Jesus enlouquecido com o gol perdido pelo Michael no último lance, em um dos últimos lances da partida. Mas depois, Jorge Jesus, na entrevista, veio em defesa do jogador, já que tanto a imprensa quanto a torcida do Al Hilal estavam pegando muito pesado contra o jogador. Então, a notícia é essa, Flamengo já sabe quanto tem que pagar e não é um valor alto, 7 milhões e meio de euros para trazer o Michael de volta. Flamengo tem interesse no jogador. Flamengo vem conversando com o Michael por meio do Marcos Braz, diretamente o Marcos Braz vem conversando com ele já há alguns dias e a coisa pode acontecer a qualquer momento, porque a qualquer momento o Al Hilal vai confirmar o título de campeão árabe, porque tem muitos pontos à frente, eles não têm mais a Liga Árabe para poder disputar, né, a competição internacional lá, a Champions deles, não vai mais jogar o Mundial de Clubes, o que poderia dificultar uma situação de segurar o Michael para jogar o Mundial de Clubes no final do ano. Me refiro no Mundial do final do ano. O Al Hilal está fora. Perdeu a Champions lá, deles lá, então não jogará, Champions Asiática. Então essa é a notícia. Comemora, nação, porque nós estamos próximos aí, não dá para cravar nada numa negociação enquanto não tiver nada sacramentado. Inclusive, a gente nem sabe se o Flamengo está disposto a pagar esse valor, se vai querer reduzir, se vai querer empréstimo. A gente não conseguiu acesso a ninguém do Flamengo para confirmar os valores e a informação vem, repito, de uma pessoa que temos acesso, que é membro da comissão técnica do Jorge Jesus, e que o Jorge Jesus já liberou, e também o Al Hilal está disposto a liberar mediante o pagamento de 7 milhões de euros, e que o Flamengo vem conversando com o jogador, demonstrando interesse total, após o Flamengo perder Felipe Anderson, um dos pedidos do Tite para o Palmeiras. E aí, acha uma boa a volta do Michael ao Mengão? Vamos repercutir isso na live de hoje, hein? Às 21 horas, não percam, porque traremos todos os detalhes. Deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal Família da Nação. Grande abraço a todos e saudações rubro-negras.